Olá pessoal, aqui é a Adriana e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da população brasileira. Nós estamos no percurso 7, População e Trabalho, Mulheres, Crianças e Idosos, da página 62 a 64 do livro Expedições Geográficas. Se puderem, peguem o livro, por favor, para acompanhar a aula. Uma das formas de nós estudarmos população é classificá-las de acordo com os setores de produção em que elas trabalham. Vocês se recordam quais são os setores de produção? Nós temos o setor primário, que envolve agropecuária, pesca, extrativismo e silvicultura. O que vem a ser silvicultura? É o aproveitamento, a exploração de florestas ou de um determinado plantio de árvores de uma forma sustentável, com intuito comercial, mas que você tendo um interesse ecológico, científico, social e econômico. Isso é a silvicultura. O setor secundário da economia são as atividades industriais e a construção civil. Setor terciário, o comércio e prestação de serviços. E o setor quaternário são as novas tecnologias e conhecimento, as chamadas TICs. É o trabalho, as atividades de informática, cibernética e a robótica. Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens para vocês verem cada uma delas. Olha aqui, setor primário, nós temos a pecuária e a agricultura. Aqui é uma silvicultura, o plantio de uma floresta de árvores, com intuito comercial, mas de uma forma sustentável. Aqui nós temos o setor terciário, né? Que é o setor de serviços, que engloba segurança, escola, trabalho manual, trabalho artesanal, restaurantes, limpeza pública e serviços em geral. E aqui o setor quaternário, o setor novo, né, que envolve aqui, ó, o robozinho, a robótica. Então nós estamos falando de trabalho, onde a população trabalha. As pessoas que trabalham são denominadas, fazem parte da população economicamente ativa, a PEA, que segundo o IBGE, vocês se recordam do IBGE, um órgão federal, um órgão oficial do governo federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele define a PEA como conjunto de indivíduos que trabalham ou estão em busca de emprego e que compõem a mão de obra dos setores produtivos, no setor primário, secundário, terciário e quaternário. Então são as pessoas que estão trabalhando e aquelas também que estão temporariamente desempregadas, em busca de trabalho. Aquela pessoa que está em casa, sentada, esperando o trabalho bater na porta, não faz parte da PEA, da população economicamente ativa. Vocês têm na página 63 do livro de vocês um gráfico, a figura 14. É onde a população está distribuída nos ramos da produção. Nós temos o setor primário em verde, o setor terciário em laranja e o setor secundário em roxo. Olha aqui, aqui nós temos os anos e aqui a porcentagem da população na vertical. A gente verifica que a linha verde do setor primário, em 1940, nós tínhamos mais de 70% da população trabalhando na zona rural. E com o tempo, com os anos, foi decaindo bastante. Olha a queda alta, até 1980 foi uma queda bem grande, bem acentuada. E depois foi uma queda um pouco menor, mas mesmo assim caindo. Hoje, em 2015, nós tínhamos apenas 13% da população trabalhando na zona rural. No setor secundário, indústrias e construção civil, nós tínhamos na década de 40 10% da população. Em 2015 nós tivemos 21%.
Nós tivemos altas e também, aqui ó, subiu muito de 1960 a 1980 e depois ficou mais ou menos estável. E olha o setor terciário. No setor terciário nós tivemos uma grande elevação. Nós tínhamos 20% apenas da população brasileira em 1940. Em 2015, em 2015 nós tínhamos 64% da população brasileira. Hoje nós temos bem mais que isso. Então nós observamos o quê? O setor terciário, gente, ele diz respeito ao quê? A cidade, urbanização, é o trabalho na cidade, indústria e setor e construção civil. O verde, setor primário, é o trabalho no campo. Então vocês observem que a queda do campo diz respeito ao quê? Ao êxodo rural. A população está saindo do campo e indo para a cidade trabalhar. A população aqui está diminuindo e a população na cidade está aumentando, né? E o que causou esse êxodo rural e o aumento da população na cidade? No campo, o que causou o êxodo rural? Foi o uso de máquinas no campo, né? O uso de maquinários, que causou o desemprego estrutural, o que fez com que as pessoas fossem para as cidades. E nas cidades nós tivemos também o que? A industrialização, que aumentou a urbanização e aumentou o número de trabalho, né? Então é isso tudo que nós podemos observar e concluir desse gráfico. Então aqui, ó, o trabalho no campo caindo pelo êxodo rural, né? Devido à mecanização do campo e à industrialização na cidade. Eles passaram a fornecer mão de obra para as cidades. Tem uma pergunta para vocês na página 63, ao lado desse gráfico. Olha, qual era a distribuição da PEA, população economicamente ativa, pelos setores de produção em 2015? Olha aqui, quais eram? No setor primário, em 2015, nós tínhamos quanto? 13,9% da população trabalhando na zona rural. No setor secundário, 21,6%. E no setor terciário, 64,5%. Nós observando que a maioria da população está no setor terciário. Agora nós vamos ver como que é o trabalho da mulher, como é a mulher no mercado de trabalho. Hoje, o número de mulheres supera e muito o de homens em todas as regiões. Porque a mulher possui maior longevidade, ela vive mais e tem expectativa de vidas maiores. A mulher geralmente cuida mais de sua saúde, do seu bem-estar, tá? Então isso tende a haver mais mulheres no mundo. E no Brasil isso não foge à regra. E quais são as transformações que isso traz para um país, um número maior de mulheres? Isso faz com que a presença de mulheres no mercado de trabalho aumente. A mulher começa a trabalhar fora de casa. Aumenta a sua participação na PEA, na população economicamente ativa. E isso faz com que a mulher tenha maior autonomia, né? Ela fica mais autônoma em relação ao chefe da família, em relação ao homem. Só que nós temos um grave problema em relação a isso. A mulher, mesmo trabalhando fora, ajudando no sustento da casa, ela acumula o trabalho doméstico. Geralmente é ela quem chega em casa e vai cuidar da roupa, cuidar dos filhos, cuidar da alimentação. Então ela acaba tendo o que nós chamamos de dupla jornada de trabalho. Isso vai gerar uma sobrecarga muito grande a ela, que vai influenciar diretamente ela conseguir cargos melhores. Porque geralmente é difícil a mulher dar conta de tudo isso, né? Aqui nós temos um gráfico, está na página 64 do livro de vocês. Nós temos as pessoas que trabalham nos trabalhos formais. O que é trabalho formal? É o trabalho com registro em carteira de trabalho,
que o trabalhador tem todos os direitos garantidos. Aqui nós temos homens em amarelo, mulheres em verde, e aqui é o total de homens e mulheres. Aqui vocês observam que começa com 40% já da população, né, no ano de 2005 até 2015. Olha aqui, em 2005, apenas 40% das mulheres trabalhavam fora, 44%. Em 2015 já era o quê? 58%. Então, hoje em dia, mais da metade das mulheres do Brasil trabalham fora, ajudando na manutenção da casa. Só que isso, gente, embora a mulher trabalhe e exerça as mesmas funções que o homem, da mesma forma, com a mesma competência, com o mesmo rendimento, existe uma diferença salarial muito grande. A mulher ainda, infelizmente, ganha menos que o homem. Há uma desigualdade de rendimento entre homens e mulheres, tá? Isso vem diminuindo muito. Por quê? A mulher tem conquistado maior espaço, tanto na vida pessoal, né? Na vida familiar e na sociedade também. Todos estão o quê? No combate à desigualdade entre os gêneros. Porque, afinal de contas, homens e mulheres são direitos e direitos são iguais em direitos e obrigações. Olha o mapa de vocês na página 64, figura 16. O rendimento de homens e mulheres que trabalham no Brasil. Aqui os homens estão em vermelho, as mulheres em azul. O verde é o total. Aqui no Brasil e cada região brasileira, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Olha aqui, ó. Isso na mesma função, tá? Vamos lá. Em vermelho, os homens. No Brasil todo, geral, o salário é 2.380. A mulher exercendo a mesma função, 1.836, né? Olha aqui na região norte. Homem, 1.634. Mulher, 1.457. Então, a gente observa que tanto que no Brasil, em cada região, a mulher recebe menos que o homem, tá? Olha aqui, o Sudeste é onde paga-se o melhor salário. Olha aqui, ó. O homem, 2.897 e a mulher, 2.078. A gente observa o quê? Gente, todas as regiões brasileiras, a mulher ganha menos que o homem. Até tem uma pergunta aí no livro para vocês, ó. Em alguma das grandes regiões, o rendimento médio das mulheres é igual ou maior ao rendimento dos homens? O que vocês observam aí no gráfico? Não, nem igual e muito menos maior. A mulher sempre recebe um salário inferior ao homem, tá? E isso é o que nós chamamos de discriminação salarial, tá? Aqui, gente, em relação ao trabalho da mulher, nós também temos que falar que muitas mulheres são chefes de família, tá? São elas que sustentam a família, que ganham para manter a família. Aqui nós temos o mapa do Brasil, mostrando os lugares que a mulher é chefe de família. Esse mapa é de 2010. Nós temos aqui, ó, a legenda com a quantidade, a porcentagem de mulheres que são chefes de família. O laranja clarinho ao laranja mais escuro. Quanto mais claro, menor a quantidade de mulher que é chefe de família, certo? Quanto mais escuro o tom, maior a quantidade de chefe, que mulher é o chefe de família. O que nós observamos no mapa? Olha aqui o tom mais escuro, que a maioria das mulheres são chefes de família. De 30% a 33% das mulheres que trabalham são chefes de família. Isso ocorre no Rio de Janeiro, na Bahia, Sergipe e Pernambuco. São os estados em que tem o maior número de mulheres como chefe de família. Olha aqui uma pergunta. Indica o intervalo percentual de famílias chefiadas por mulheres
na unidade da federação em que você vive. Onde nós vivemos? Qual é a unidade da federação? São Paulo, né? O estado de São Paulo, na região sudeste. Em seguida, cite outras em situação semelhante. Olha aqui o tom de São Paulo, nós estamos aqui, ó. Então, no estado de São Paulo, de 27 a 30% das famílias, a mulher é o chefe da família, tá? 27 a 30% das mulheres são chefes de família. Isso é igual a onde? Nós temos Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. São esses os estados em que de 27 a 30% das mulheres que trabalham fora são chefes de família. São elas que mantêm o sustento de toda a família, filhos e marido, tá? Outro fato que nós podemos ver em relação à população brasileira é que a mulher, gente, ela tem mais tempo de estudo do que o homem, tá? A mulher, ela estuda mais. Tanto em relação ao ensino médio, tá? O colegial, como ao superior completo. A mulher, ela passa mais tempo na escola do que os homens, tá? E quais são os efeitos que isso causa? A mulher vai ter uma maior qualificação para entrar no mercado de trabalho, ou seja, ela vai ter mais formação que o homem, embora, infelizmente, isso não significa que vá ganhar melhor, tá? Porque o salário ainda, infelizmente, é menor que do homem, mesmo a mulher tendo mais tempo de estudo e uma melhor qualificação. Muitas mulheres hoje já se chefiam em empresas públicas, já são cargos de chefia, mas mesmo assim, eu ainda tenho que falar que o salário ainda assim é melhor. Desculpa, é menor. Então, gente, o número de estudantes, tanto homem quanto mulher, no Brasil, é muito baixo no Brasil, tá? Hoje, a mulher estuda mais, mas mesmo assim, o tempo de estudo do brasileiro é muito pouco, tá? O brasileiro estuda pouco e isso compromete, aqui tem um E a mais, e isso compromete a qualificação da mão de obra e o desenvolvimento social e econômico do país. Olha, se o brasileiro não se qualifica, não é formado, não tem um estudo, uma qualificação, uma boa formação, não tem como haver um bom desenvolvimento social. A população não vai ganhar mais, não vai ganhar melhor, tá? Então nós vamos ter um maior número de pobreza no país. E, consequentemente, a economia do país também não será boa. Por quê? Não terá pessoas capacitadas para trabalhar no setor industrial, no setor quaternário, principalmente, que exige muito estudo, né, para trabalhar com robótica, para trabalhar com pesquisas. Hoje mesmo, o que está em alta, gente? O setor quaternário, com pesquisadores, cientistas tentando descobrir a vacina para o coronavírus. E é por causa desse vírus que nós todos estamos em casa, de quarentena, porque não existe cura ainda para essa doença. E essa doença, infelizmente, mata, né? E hoje nós temos aí os estudiosos, os cientistas tentando lutando, né? Estudando, pesquisando para descobrir uma vacina que vai salvar a população do mundo todo, né? E isso necessita do quê? De estudo. Olha aqui esse gráfico que está na página 65 do livro. Pessoas de 25 anos ou mais de idade com escolaridade completa, ou seja, né, que terminou pelo menos o ensino médio e também o que? O ensino superior. Homens laranja, mulheres lilás. O ensino médio, nós temos homens
18,6%, mulheres 19,7%, isso no ano de 2005. Ensino superior, apenas 7,6% dos homens fizeram faculdade em 2005 e apenas 9% das mulheres fizeram faculdades em 2005. Olha aqui, gente, 2015, 10 anos depois, olha como aumentou o número de estudo, mas olhem como é pouco ainda. O ensino médio completo em 2015, homens, apenas 25% dos homens terminaram o colegial, ou seja, a maioria ficou em quê? No fundamental, no 9º ano. E mulheres, 26,8%. Mais mulheres terminaram o ensino médio completo. Olha o ensino superior aqui, gente, como é baixo. Apenas 11% dos homens no Brasil fizeram faculdade até 2015, terminaram a faculdade, tiveram uma formação, e 15% das mulheres. Então nós observamos o quê? As mulheres são as que mais estudam, né? Que têm melhor formação, só que em contrapartida, gente, recebem menos, mas mesmo assim, numa população como o Brasil, apenas 15% de mulheres têm nível superior e 11% dos homens têm nível superior. Como que nós vamos querer que o nosso país seja um país desenvolvido se a nossa população não estuda, se a nossa população não se especializa? É difícil. E também isso é difícil para o quê? Para o desenvolvimento social. Se você não tem uma boa formação, se você não tem uma faculdade, um curso técnico bom, você não vai ganhar um bom salário e, consequentemente, vai haver o quê? O desenvolvimento social não é bom no país. Nós vamos ter pobreza, pessoas morando mal, morando em favelas. Então, isso tudo influencia, o estudo influencia tanto no desenvolvimento social do país, de como a sua população vai viver, e na economia do nosso país também. Certo? Deixa eu diminuir aqui para facilitar. Outra coisa triste no Brasil que nós temos que ver: trabalho infantil. O trabalho infantil no Brasil, ele é proibido por lei, está escrito na Constituição Federal, que é a principal lei do nosso país, e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A Constituição Federal diz: é proibido o trabalho ao menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, vocês podem trabalhar a partir dos 14 anos, mas como aprendiz, ou seja, para aprender uma profissão, tá? E a partir dos 16 anos, pode trabalhar em outras atividades, né? Desde que não faça mal para a saúde, não vai atrapalhar os estudos. Aí vocês podem trabalhar mais de 14 a 16 anos apenas como aprendiz. Aqui nós temos alguma foto de trabalho infantil, triste. Vendendo doces, né? Na rua. Aqui nós temos crianças trabalhando com pedra, com cascalho, trabalho extremamente pesado, insalubre, que faz mal para a saúde. Olha aqui, ó, apenas de chinelo, sem luva, né? Podem se cortar. Crianças no lixão. E aqui vendendo sorvete. Todo trabalho é proibido para criança. Mas isso não significa que vocês não podem ajudar em casa, né? Pirâmide etária do Brasil. O que é pirâmide etária, gente? É a classificação, ela representa graficamente as pessoas
do nosso país. De acordo, segundo, oh meu Deus, faltou aqui, segundo as faixas de idade e sexo. Olha aqui, nós temos aqui homens e mulheres, aqui no meio a idade. A base são os mais jovens, 0 a 14 e vai subindo, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos e vai subindo. E o topo da pirâmide são os idosos, tá? A base, os jovens, o topo, os idosos. Olha aqui a pirâmide etária do Brasil, a diferença. Em 1980, olha a base do Brasil, extremamente larga. Nós tínhamos muitas crianças. A taxa de natalidade e de fecundidade eram altíssimas. Taxa de fecundidade, o que é mesmo? É o número médio de filhos que cada mulher em idade fértil possui. E taxa de natalidade é o que? A quantidade de crianças nascidas a cada 1.000 habitantes durante um ano. Então, nós observamos que em 1980 existiu muitos jovens, muitas crianças e poucos idosos. Olha aqui, o nosso topo era bem estreito e a base extremamente larga, era um triângulo mesmo. Olha aqui 2020, olha que nós estamos aqui. Olha a nossa base, a diferença. Hoje nós não temos mais tanta criança. A taxa de natalidade e a taxa de fecundidade vem caindo ano a ano. Muito embora esteja ainda crescendo, mas está crescendo em um ritmo mais lento. A maioria da nossa população está aqui no meio, ó, na faixa etária de 15 a 40, 45 anos, tá? Acima de 15 anos, 40 anos. Essa faixa aqui é o que faz parte o quê? A população economicamente ativa, são as pessoas que trabalham. Olha os idosos como aumentou. Olha aqui, há mais de 80 anos. O que isso significa? Mais idosos. A qualidade de vida no Brasil melhorou. As pessoas estão vivendo mais, né? E poderia melhorar ainda mais. Então, olha a diferença aqui que nós temos. Tem uma perguntinha no livro aqui, ó. No momento em que você está observando a pirâmide de idade de 2020, a qual faixa de idade você pertence? Então, vocês aqui, ó, em 2020, na faixa de 12 anos, né? Então, vocês estão aqui, ó, nessa terceira listinha aqui, ó, terceira. Essa faixa é maior ou menor do que a que a precede? Ou seja, que está aqui, ó. Não, ela é maior, né? Ela é maior do que a que vem antes. Ok? Vamos ver agora o que é bônus demográfico. O que é um bônus? Bônus é um prêmio, né? É algo bom. Então, no Brasil, gente, em 2020, na época que nós temos o quê? Uma população economicamente ativa bem alta, muito maior que crianças e idosos. Olha aqui, ó, nós observamos aqui. Aqui é pessoas que trabalham acima de 15 anos e na faixa de 45, 50 anos, são a população economicamente ativa. Nós percebemos que elas são bem maior que o número de crianças e o número de idosos. Isso é muito bom, isso é um bônus, é uma vantagem, é algo positivo para o Brasil. Por quê? Porque a população economicamente ativa que sustenta, que mantém as crianças que não podem trabalhar, que estão estudando, né? E os idosos que já trabalharam e hoje estão descansando, recebendo a sua aposentadoria, que nada mais justo. É assim que funciona. Há muitos anos atrás, eram os idosos que estavam aqui, né, como população economicamente ativa, e nós estávamos aqui. Eu, por exemplo, né, estava aqui. Então, eles que trabalhavam para me manter aqui estudando e manter mais os mais idosos,
né? Os pais deles, no caso. E é assim que vive a nossa população. Então, aqui o meio que é a população economicamente ativa, ela tem que ser sempre maior para dar um saldo positivo, né? Para pessoas que trabalham. Olha aqui, que nós temos aqui. Aqui nós temos uma projeção para 2050. Nós teremos ainda menos crianças, gente. Olha aqui, menos crianças. 2% da população de crianças, né? Idosos vai chegar aqui, ó, vai aumentar e bastante. Olha aqui a população que mais vai estar mais. Nós vamos ter mais de 60 anos, que já é considerado idoso. Vamos ter muito idosos, ó, 60 anos. E pessoas acima de 40. A população vai estar, a maior população vai estar na faixa de 40 a 65 anos, gente. Nós temos o quê? Que a população economicamente ativa pode vir a diminuir, certo? E isso tem um lado ruim, né? Porque menos pessoas trabalhando, menos dinheiro vai entrar no nosso país. Então, em contrapartida, o que isso significa? O envelhecimento da população. O governo vai gastar mais com saúde e aposentadoria de idosos. Então, é muito importante que o governo invista em condições boas para que a população envelheça com saúde e não precise tanto de médicos de hospitais. Melhorar saneamento básico, melhorar transporte, melhorar tudo para que nós possamos chegar na idade idoso com saúde. Maiores investimentos públicos em asilo e casas de repouso. Por que o Brasil vai gastar mais nesse setor, gente? Todo idoso necessita do cuidado dos seus familiares, né? Porque muitos não conseguem se manter sozinho, precisa de ajuda. E hoje todo mundo praticamente trabalha fora, então não tem como cuidar de seu idoso. Precisa o quê? Pagar alguém para ficar em casa cuidando deles. Mas nem todos ganham muito bem, o salário não é grande. Então, às vezes não conseguem cuidar de seus idosos, por isso precisa colocá-los em asilos e casa de repouso. E com isso o governo precisa o quê? Investir nisso, tá? E as empresas, o que elas poderiam fazer para ajudar? As empresas poderiam aumentar o treinamento aos idosos, gente. Ajudar a treinar idosos para que os idosos voltassem a trabalhar, ao mercado de trabalho. Existem empresas hoje que investem muito em idosos, estão contratando os idosos para trabalhar. É a volta dos idosos ao mercado de trabalho, tá? Por hoje o nosso estudo terminou. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. E leiam um livro para poder fazer as atividades, tá bom? Bom estudo para vocês, boa atividade. Até logo.